Estamos vivendo um dilema político terrível. O mundo inteiro está se afunilando para um comunismo, um socialismo, o mundo inteiro. E é interessante que até aqueles que brigam tão acirradamente para fazer de nós comunistas, quando saem daqui, como o capitalismo não presta, vai para os países capitalistas, Alemanha, Estados Unidos. Por que não vão para Venezuela, para Cuba, que é o berço, né? Coisa maravilhosa. Mas sabe, queridos, parece que houve uma certa anestesia, e há muita gente anestesiada, e não sabemos o que está acontecendo. E eu vou dizer, nós falamos de problema político, mas não, que é problema espiritual. O que o Brasil e o mundo têm é um sério problema espiritual, que não está discernindo o que está acontecendo. Mas nós sabemos que tudo isso está sendo preparado porque daqui a pouco vai se manifestar o anticristo. Daqui a pouco ele vai se manifestar. Então aqueles, queridos, que se agarrou nas promessas de Deus, aquele que guarda as promessas, esses aí sabem como suas vidas vão estar. Porque não está preocupado com a sua vida, não. Porque a vida já está ganha, a vida já está comprada, a vida já está remida, já foi resgatada, a vida já está sentenciada ao reino eterno. Isso aqui é carne que envelhece. Sexta-feira, semana passada, eu estava no hospital tirando um bocado de caroço na cabeça, nas costas, aqui na barriga, aqui no braço, um bocado de caroço. Sabe, essas coisas que vêm sem a gente chamar, essas coisas que vêm sem a gente pedir, sem a gente querer, mas vem. Sabe, vem, a gente vai envelhecendo e algumas coisas vão surgindo, é natural. Mas é gostoso sabermos, queridos, que a nossa alma, o nosso espírito não envelhece, e nós temos uma eternidade já garantida, porque Jesus fez o sacrifício de ir para a cruz em nosso lugar. Aleluia. E o que é interessante é que esses 3 amigos, eles vão para a fornalha. E é interessante que na Bíblia não relata que eles fizeram oração para que Deus o livrasse. Não. Eles simplesmente vão porque sabem quem são. Mas é interessante, queridos, é que lá na fornalha tem 3. Daqui a pouco, Nabucodonosor diz, não foram, sabe, ele estava preocupado porque não estava sentindo cheiro de churrasco. Não tinha aquele cheiro de carne queimada, não tinha. Porque a palavra diz que nem um fio de cabelo tostou, nem suas vestes. Não foram 3 que foram para a fornalha? Foram 3, pois eu vejo 4. E o quarto, ele tem um semblante diferente. Esse quarto é diferente. Parece ser um ser divino. Esse quarto aqui tem um brilho diferente. Sabe, queridos, queira Deus que nosso entendimento atinja esse ponto de saber que o quarto homem naquela fornalha, ele está conosco sempre. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Sabe, queridos, quando nós vamos lá para Daniel, pouco depois, ou melhor, um pouco antes dessa situação dos 3 amigos, aí nós vamos ver que Daniel, ele é armado um esquema para ele, sabe, porque eles tentaram corromper Daniel de todas as formas, tentaram fazer com que Daniel fosse afligido pelas suas próprias leis,
Eles tentaram, procuraram corrupção, fizeram CPI, fizeram tudo para Daniel, mas não deu certo. Porque aquele que está no Senhor, aquele que é justo, aquele que... Sabe, queridos, o mundo inteiro vai olhar para ele, não vai haver de que acusar. E o texto diz que não tinha de que acusar, até o momento em que ele diz assim, sabe, só tem uma alternativa, vamos pegar na lei do seu Deus. Porque eles observaram que 3 vezes por dia ele ia para sua casa e ficava na janela que dava para Jerusalém. 3 vezes por dia ele orava ao Senhor, inclinado para aquela janela, naquela direção, orando por Jerusalém. E ele não abria mão disso. Armaram ali aquele esquema, vamos fazer um edito, apresentar o rei, apresentaram o rei caiu rapidinho. Tinha muita simpatia por Daniel. Daniel, ele era especial, era inteligente, sábio, ele estava acima de todos os outros, somente abaixo do rei. Mas agora um edito do rei não pode voltar atrás. Então eles levam um documento lá para que durante 30 dias ninguém se inclinasse diante de outro senão do próprio rei. Mas Daniel estava todo dia lá. Aí depois que o rei assina o edito, então o que acontece? Eles apresentam Daniel agora como sendo um acusado. Qual foi o erro de Daniel? Servir a Deus. Qual foi o erro deles? Achar que podiam pegar Daniel. Qual é o erro do diabo? É achar que pode pegar você. Se você se inclina diante de Deus, se você busca o Senhor incessantemente, se você ora, se você olha para Deus, enche o teu coração de alegria na presença dEle. Sabe, você não está tão preocupado com você mesmo, mas está preocupado em servir, em adorar o Senhor, em se colocar diante dEle, em louvor. Sabe, é se inclinar de fato, é cultuá-lo. Então, quem tem que se preocupar é o diabo. Aleluia. Aí não tem problema. Com muito pesar, o rei pega, vai a Daniel. Daniel é condenado à morte. Agora, uma morte terrível, porque ele é colocado numa cova onde os leões faziam muitos dias de jejum, já vários dias de jejum, e queriam carne fresca. Sabe, queridos, mas quando é um servo de Deus, quando é alguém que de fato agrada ao Senhor, não importa quanto tempo o leão está jejuando, ele vai continuar jejuando. Diante da carne fresca, não vai continuar jejuando. Ali Daniel desce, e o que é interessante, eu tenho uma simpatia muito grande por esse rei Dário, ou Dario. Eu tenho uma simpatia muito grande por ele, que ele passou a noite inteira, orando ao Deus de Daniel. E quando amanhece o dia, ele é o primeiro a chegar lá. E ele fala, sabe, queridos, às vezes o ímpio nos dá lições. Porque quantas vezes nós não cremos em coisas que são tão visíveis, tão fácil de crer, mas quantas vezes nós não cremos, aí chega o ímpio e crê. Aí o rei chega ali. Ora, se o cara passou a noite na cova dos leões, aqueles leões famintos, por que é que o rei diz Daniel? Mas ele chega lá em cima, Daniel, porventura, o Deus a quem tu serves pôde livrar-te? Aí sabe o que é legal? É que Daniel está lá embaixo, de frente para os leões. Aí ele diz, sim, rei, o Senhor me livrou. Sabe, queridos, isso é impossível de acontecer. Mas onde é que Daniel estava? Daniel estava na presença de Deus constantemente. Daniel estava fazendo aquilo que agradava o coração de Deus. E nós não
não tem uma outra forma, não importa quantas tentativas do diabo para acabar conosco, ele não vai conseguir, porque nós temos a garantia do Senhor. Aleluia. Então não importa se você tem enfrentado as fornalhas da vida, ou se você tem entrado em covas que você sabe que é impossível sair dali. São covas onde os leões estão ali para lhe tragar, mas você tem uma promessa de Deus, e você vive essa promessa pela palavra que está em você, se colocando nas mãos dele. É um grande erro simplesmente nós achamos que temos uma promessa e deixa a coisa rolar. Eu não faço nada, não tenho que fazer nada não, porque Jesus já fez. Claro que Jesus já fez, Ele fez o que nós não podíamos fazer, porque não adiantava eu ir para a cruz, porque se eu fosse para a cruz, eu não conseguiria pagar os meus pecados, não conseguiria. É por isso que o cordeiro que foi imolado era o cordeiro perfeito, Jesus, sem pecado. Ele tinha como pagar a conta. Sabe, queridos, não foi simplesmente um homem que decidiu, não, foi um homem perfeito, que podia resgatar, esse poderia resgatar. Tamanha a sua perfeição, que a morte não conseguiu lhe deter. Aleluia, glória a Deus. Lá em Daniel 6, 22, ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. No versículo 23 diz que foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia.